irmãos, hoje nós iremos ouvir uma mensagem, um estudo do Espiritismo através de Vanessa Pereira. Ela é do Rio de Janeiro, da Ilha do Governador. Caminho da Esperança. O centro em que ela frequenta chama-se Caminho da Esperança, no bairro de Rio Comprido, também no Rio de Janeiro. E hoje nós temos a grata presença de seu filho Saulo, que irá fazer uma homenagem, uma singela, porém belíssima homenagem à Nova Friburgo, terra essa que nos acolhe com tanto amor, a todos nós, aqueles que aqui nasceram, que estão nascendo, e outros que também vieram de outras terras, e aqui se encontra com o coração envolvido de gratidão a Deus por aqui estarmos, recebendo o acolhimento, o carinho desta terra abençoada que é Nova Friburgo. Vamos então ouvir com essa solenidade, porque é muito emocionante o que aqui vamos ouvir do nosso irmão Saulo. Friburguenses, cantemos o dia, ressurgindo glorioso hoje vem. Nesta plaga onde amor e a poesia são como as flores nativas também, escutando os rumores da brisa, refletindo esse céu todo azul, o bengala sereno desliza sob o olhar do cruzeiro do sul. Salve penhas do morro queimado, que os suíços ousaram varar, pois que um século agora é passado, vale a pena esse tempo lembrar. No suspiro na fonte saudosa, há três almas que gemem de dor, repetindo essa prece maviosa da saudade, do ciúme, do amor. Nesta serra de enorme esperança, alcançando das nuvens o véu, são degraus colocados na altura, são escadas que vão para o céu. Salve penhas do morro queimado, que os suíços ousaram varar, pois que um século agora é passado, vale a pena esse tempo lembrar. Coroemos de versos e flores a princesa dos órgãos gentil, embalada em seus sonhos de amores, das aragens ao canto sutil, em teu seio de paz e bonança, sono eterno queremos dormir, doce meio de nossa esperança, esperança de nosso porvir. Salve penhas do morro queimado, que os suíços ousaram varar, pois que um século agora é passado, vale a pena esse tempo lembrar. A letra é linda do hino, não é? Que alegria estarmos reunidos nesta tarde. Vamos então agora passar para outra fase da nossa reunião, dando continuidade, passando a palavra à nossa irmã Vanessa Pereira, e ela nos traz o tema O Espiritismo em Nossa Vida. Vamos ouvi-la. Que o Senhor Jesus nos abençoe hoje e sempre.
Hoje é um dia considerado para a doutrina espírita muito especial. Foi no dia 9 de outubro de 1861 que aconteceu em Barcelona, na Espanha, uma grave infração contra a liberdade de pensamento do homem. Nós sabemos que estamos em busca da liberdade plena. A doutrina espírita nos convida a encontrarmos-nos conosco mesmo, a sermos autênticos, como Jesus nos ensinou nesses 3 anos que conviveu conosco. A sua autenticidade em estar diante da verdade, junto a qualquer nível de pessoa que chegasse próximo a ele. Fossem pessoas altamente graduadas no poder, fossem os simples, fossem aqueles marginalizados, os intelectuais, Jesus sempre foi o mesmo. E é essa busca que nós estamos fazendo. E no dia 9 de outubro, e é uma data que, diz Allan Kardec, deve ficar nos anais da doutrina espírita, porque a história que aconteceu foi realmente escandalosa, mas ao mesmo tempo foi através de uma atitude negativa de um bispo de lá de Barcelona, não permitindo que as obras espíritas chegassem à livraria de um livreiro que comprou, que pagou todas as taxas alfandegárias, que estava dentro de todo o processo legal para receber os livros que saíram de Paris, e o bispo impediu que esses livros chegassem às mãos do livreiro, dizendo que as obras espíritas que ali estavam, cerca de 300 obras, livro dos médiuns, o livro dos espíritos e tantas outras obras que estavam, e inclusive a caixa que ia levando tinham outros objetos independentes dos livros espíritas. E ele disse: são livros do demônio, são contra a religião católica. Então nós não podemos levar essas obras para o convívio dos espanhóis. Isso é uma afronta contra Deus. Contra Deus? Contra a religião? Contra aquilo que se professa? Então perde-se a liberdade de pensar, de agir, de fazer as suas escolhas, de seguir os seus caminhos, por conta de alguém que domina aquela massa. Então essas colocações, elas estão muito ligadas à nossa vida, porque aquele bispo, quando impediu que as obras entrassem e que ficou reservada, porque o departamento de alfândega e o departamento do governo que tratava de livros pertencia à igreja. Bem interessante isso. Então a igreja é quem ia dizer o que seria bom para os seus fiéis e para quem não fosse também, porque todos estariam confrontados com uma ideia única. E o que foi que aconteceu? O livreiro foi pedir ajuste de contas, porque afinal de contas ele tinha pago tudo que era legal e era devido, e ele
o bispo disse absolutamente, as obras não serão entregues. Então, que sejam devolvidas para o remetente, que o senhor Allan Kardec receba-as de volta. Não, disse o bispo, porque o que é ruim, observem a sutileza da maneira, das artimanhas que se usa. Se é ruim para os católicos da Espanha, é ruim também para os católicos da França. Daqui não sai. E o que é que o livreiro fez? Falou com Kardec e ele falou, eu vou aguardar e vou conversar com os espíritos e vou pensar o que é melhor que nós façamos. Se vamos ao consulado da França, e seria um confronto diplomático com a Espanha, ou o que vamos fazer? E disse o espírito amigo, não mexa, deixe do jeito que está, porque as obras proibidas farão muito mais volume para o interesse do homem do que se elas estivessem na sua livraria, na livraria dele. Vamos aguardar. E o bispo organizou um auto de fé dentro dos moldes da Inquisição, que aconteceu desde 1250, mais ou menos. Então, toda aquela pompa, todo aquele cerimonial com os padres, com aquela caravana de justiceiros, entre aspas, levou até a Praça de Barcelona os livros, colocou no chão e foram queimados à frente de toda a população. Os indignados, alguns que conheciam, os que debochavam da situação, outros, os indiferentes, que começaram a se perguntar: que cerimônia tão importante é essa para que o catolicismo, para que a igreja tenha tanto cuidado de proibir e de queimar? O que será que está escrito nesses livros? Então, aguçando a curiosidade da população que ali estava, e os apuros daqueles que acharam a situação ridícula, pois que Napoleão Bonaparte, por volta de 1808, nós estamos em 1861, em 1808, ele decretou o fim da Inquisição no papel. Na Espanha, principalmente na Espanha, que foi onde iniciou Espanha e Portugal. Então, a Inquisição, que já não cabia mais com as mentes já muito mais alargadas de pensamento, por conta da Revolução Francesa, das ideias iluministas, da prevalência da ciência, desses homens intelectuais que eram contra os abusos do absolutismo, contra a liberdade de pensamento, tudo isso borbulhava na Cidade Luz e na Europa, de um modo geral. E diante dessa atitude clamorosa, escandalosa da igreja, quando todos eles, os sacerdotes, os imediatos, se retiraram, o povo correu e foi abafando os restos de livros que sobraram,
para que eles pudessem estar de posse do que é que estava ali proibido. A gente faz um parênteses e pensa, quando é proibido, dá mesmo vontade de saber o que é. Por que é proibido? Como se nós não tivéssemos direito de atuar naquilo e escolhermos a melhor parte, como disse Paulo. Eu tudo posso, mas nem tudo me convém. Então o próprio Evangelho nos dá liberdade de sermos nós mesmos. Então o que aconteceu depois que terminou o Auto de Fé de Barcelona? O Espiritismo ganhou notoriedade. Os homens começaram a buscar as livrarias para saber mais sobre aquele assunto que a igreja proibia e que ele, o homem, não se sentia invadido na permissão que ele se dava para utilizar as leituras que bem entendesse. E o Espiritismo iniciou uma nova jornada na Espanha. Agora, olha que coisa interessante. 8 meses depois, o bispo desencarnou. E Allan Kardec, em Paris, recebeu uma carta, uma correspondência de um espírita dizendo: olha, o bispo Dom Antônio Palau e Termens desencarnou. Quem sabe não seria interessante se vocês, na sociedade, fizessem uma evocação dele no mundo espiritual? E Kardec pensou e falou: talvez seja interessante. Se for possível, se ele puder estar presente, podemos fazer isso. E Kardec, olha o planejamento de uma pessoa correta, de uma pessoa que tenha a cabeça lúcida para as suas organizações. Ele fez as perguntas que ele achou que seriam interessantes para questionar o bispo, mas qual não foi a surpresa que quando a reunião iniciou, o bispo mesmo se manifestou espontaneamente. E espontaneamente ele foi respondendo cada uma das questões que não foram feitas ao bispo. E dizia: como eu era cego, e eu estou usando as minhas palavras, mas nós temos o documento sobre isso. Então ele disse: como eu era cego, a maneira como eu agi vai contra tudo que é da lei natural, que é da lei de Deus. Queimam-se as ideias. Agora estou queimando as minhas ideias, significando aquilo que ele estava tentando queimar, as ideias espíritas. Ninguém queima ideia. Nós queimamos papéis, queimamos situações materiais, mas as ideias pertencem ao ser espiritual, indivisível, único, soberano. Ninguém toma o que é nosso. O meu pensamento, o meu procedimento, a minha forma de ser. Então, quando nós dizemos: eu fui obrigado a... Não. Ninguém nos obriga a nada. Quando o homem quer, o homem faz. Isso é para o bem ou para o mal. A escolha é pessoal, não é liberdade de escolha? O que nós não podemos esquecer, nunca, é que existem consequências por conta das nossas atitudes. Sempre. As consequências fazem parte da nossa caminhada. Eu atuo
e eu recebo uma resposta pela minha atuação. Isto também é liberdade. Então, aquele que sofre consequências de más atitudes, eles fatalmente um dia clarearão a mente e descobrirão que não vale a pena agir assim, porque ele vai sofrer nele mesmo aquilo que ele fez sofrer no outro. Então, esse foi um introito que nós fizemos para lembrar o dia 9 de outubro de 1861. Nós estamos em 2022, fazem 161 anos que aconteceu este auto de fé de Barcelona. Que seja, na nossa vida pessoal, a última vez que nós tentemos ser absolutos, sermos autoritários, sermos déspotas com o nosso semelhante, não deixando que ele tenha liberdade de atuar nas situações da vida dele, não fazendo esta grosseria religiosa de afastarmos aqueles que não professam a nossa maneira de ser. Agora, voltando ao hino de Friburgo, que o Saulo fez questão de homenagear a nossa casa, caminheiros do bem, ao nosso povo friburguense, a essas terras lindas, quando a música fala dos grandes poetas, da grande beleza da natureza, dessa terra que nós devemos ser gratos, que é ela que nos abraça, é ela que nos dá vida e que ajuda a criar os nossos filhos, os nossos netos, e aqui que nós temos a nossa descendência. Nós lembramos de Jesus, quando nos tem ensinado que devemos amar o próximo como a nós mesmos. E lembrando de Jesus, e lembrando das palavras dele, e mais do que isso, lembrando que temos palavras lindas que devem expressar a nossa emoção, nós vamos trazer alguns poemas da Lavra dos Espíritos, mostrando como eles utilizam a beleza da natureza, a beleza do universo, e veem coisas que nós que estamos muitas vezes agarrados à vida material, aos nossos problemas, nos esquecemos. Não apenas os poemas, mas também a música, os sons maviosos que enfeitam a nossa vida e que Jesus nos oferece gratuitamente. O som da natureza, dos pássaros, os rios caudalosos, o mar, o vento. Então tudo isso Deus nos oferece e nós devemos aprender a aproveitar, porque são recursos que nos enlevam. Então diz o poeta: Deus é o teu amigo perfeito, acessível, sempre disposto a ouvir-te as queixas e a apresentar-te as soluções. Jamais se cansa, nunca se exaspera. Se buscado, atende paciente. Se rejeitado pela ignorância ou rebeldia humana, permanece discreto aguardando. Silencioso fala em todas as expressões da natureza, manifestando-se de mil modos impossíveis de não serem percebidos. Sempre indulgente, é refúgio seguro, onde o consolo se expande,
tranquilizando aquele que busca albergue. Está suficientemente perto para tomar conta da tua necessidade. No entanto, não se preocupa em satisfazer seu ponto de vista. Jesus mantém toda a nossa vida voltada para o bem, para o amor. Agora vamos ouvir o salmo. Wise men say, only fools rush in, for I can't help falling in love with you. Shall I stay? Would it be a sin? But I can't help falling in love with you. Like a river flows surely to the sea, darling, so it goes. Some things are meant to be. Take my hand, take my whole life too. If I can't help falling in love with you, for I can't help falling in love with you. Que grande sonoridade, que palavra poderosa, repleta de claridade, de expressão tão grandiosa, que consola o aflito, que resolve o conflito de almas presas na cruz. E dentro da sua tristeza é proclamada com esmero: ó Jesus, Jesus, Jesus. Seja na noite escura, onde o perigo espreita, na tempestade mais dura ou na revolta mais triste, na dor e no sofrimento, qualquer que seja o tormento, onde a esperança reduz, num suspiro de agonia alguém sempre balbucia: ó Jesus, Jesus, Jesus. É também na hora extrema, nos estertores da morte, todos naquele dilema buscando um alento para a sorte, com um fio de esperança enquanto aquele se vai e para o além se conduz. É bem aí nessa hora que se diz enquanto chora: ó Jesus, Jesus, Jesus. E é pela vida inteira que todos vão repetindo, na fé pura e verdadeira, seja chorando ou sorrindo, quando bate a alegria que em toda a euforia todo semblante reluz, toda gratidão sentindo, muda a prece vai se ouvindo: ó Jesus, Jesus, Jesus. Que poder tem este homem que ampara e abençoa? Com ele todo sofrimento se vai e toda dor se escoa. É o poder do amor do Cristo que em todo o seu esplendor transformou seu nome em luz. Por isso, a humanidade, em toda necessidade, diz: Jesus,
Jesus. Jesus. Creio em ti, ao ver que a chuva cai e faz a flor nascer. Creio em ti, pensei, que enquanto a noite aqui é dia ali. Creio em ti, porque me deste riso e a dor, me deste o amor, no meu amor. Creio em ti, creio em ti. Se a paz sobre nós o seu véu descer, eu creio em ti. Se a tempestade a terra abalar, eu creio em ti. Cada vez que neste mundo a escutar alguém cantar, alguém chorar, direi então, creio em ti. Crer em Deus. Qual é a importância de sabermos desta divindade que é o nosso Pai, que Jesus nos afirmou? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Nós somos os herdeiros de Deus. Joana de Ângeles nos diz isso. E ela nos diz também que a presença de Deus na nossa vida nos engrandece. E Emmanuel nos afirmou isso, quando Jesus afirmou também para nós que nós somos luz, somos lucigênitos. Então nós precisamos nos lembrar. E temos um poema maravilhoso que diz assim: quem é Deus? Pergunta o cientista. Ninguém ouviu jamais. Quem ele é? Responde às pressas o materialista. Deus é somente uma invenção da fé. Dirá o pensador sensatamente: não vejo Deus, mas sinto que ele existe. A natureza mostra claramente em que o poder do Criador consiste. Mas, dirá o poeta, com a segurança de quem afirma porque tem certeza: eu vejo Deus no riso da criança, no olhar das mães fitando os filhos seus, nas noites de luar claras e belas, que em tudo pulsa o coração de Deus. Eu vejo Deus nas flores e nos prados, nos astros a rolar pelo infinito. Escuto Deus na voz dos namorados e sinto Deus na lágrima do aflito. Percebo Deus na frase que perdoa. Contemplo Deus na mão que acaricia. Escuto Deus na criatura boa e sinto Deus na paz e na alegria. Eu vejo Deus no médico salvando. Pressinto Deus na dor que nos irmana. Descubro Deus no sábio procurando compreender a natureza humana. Eu vejo Deus num gesto de bondade. Escuto Deus no cântico dos crentes. Percebo Deus no sol
na liberdade, no amor dos homens, também eu sinto Deus. Mas onde eu vejo Deus com mais beleza, na sua mais profunda emoção, não é na luz da natureza, é dentro do meu próprio coração. Noite alta, céu risonho, a quietude é quase um sonho. Ao luar cai sobre a mata, qual uma chuva de prata, de raríssimo esplendor. Só tu dormes, não escutas o teu cantor, revelando a lua irosa, explorando a luz da rosa deste amor. Lua, manda tua luz prateada despertar a minha amada. Quero matar meus desejos, sufocá-los com os meus beijos. Canto, e a mulher que eu amo tanto não me escuta, está dormindo. Canto por fim, nem a lua tem pena de mim, pois ouvir que quem te chama sou eu, entre a neblina se escondeu. Lá no alto a lua esquiva, está no céu tão pensativa, e as estrelas tão serenas, qual dilúvio de falenas, estão entantos ao luar. Todo astral, todos ficam silente para escutar, revelando entre as endechas e as dolorosas queixas ao luar. Lua, manda tua luz prateada despertar a minha amada. Quero matar meus desejos, sufocá-las com os meus beijos. Canto, e a mulher que eu amo tanto não me escuta, está dormindo. Canto por fim, nem a lua tem pena de mim, pois ouvi que quem te chama sou eu, entre a neblina. Deus me deu. Parece que nós estamos apenas distraindo a nossa mente, mas nós estamos em plena atividade doutrinária, porque nos momentos em que nos elevamos, quando recebemos a dádiva de passarmos a nossa mente nesses pensamentos tão lindos, tão generosos para nós, recebemos o bálsamo dos amigos espirituais, aliviando as nossas dores, acalmando as emoções desencontradas, nos oferecendo esperança para os dias vindouros, trazendo tranquilidade à alma, para que possamos achar o meio termo de solucionarmos as nossas equações pessoais. Então são palavras lindas que o compositor nos traz, fazendo esse paralelo entre a nossa vida emocional e a natureza, que, como diz André Luiz, por mais que o homem diga o contrário, o sol nasce e se põe, e não se preocupa em justificar-se para o homem, simplesmente acontece. Então nós aqui nos arvoramos muito nos nossos sofrimentos, nas nossas dores e aquilo que vamos realimentando em nós, e nos esquecemos de dar esta pausa tão necessária para termos
esse encontro mais saudável, mais direto com os nossos mentores e amigos espirituais. Nos diz Rabindranath Tagore: penetra-me, Senhor, com teu punhal de luz, vencendo a espessa treva em que me conduzo. Em sofreguidão tenho-te procurado pelos ínvios matagais, e quando chego, já não estás. Já partiste para o outro lado com a tua caravana de luz. Penetra-me, Senhor, com a tua ridente madrugada e deixa-me sofrer a tua presença. Porquanto, possuído pelo punhal flamejante da tua força, da tua paz, não mais me pertencerei. E poderei me lembrar e dizer, como disse Paulo de Tarso: já não sou mais eu que vivo, é o Senhor Todo-Poderoso, o Rei de todos os reis, que vive em mim. Penetra-me, Senhor, e não me abandones jamais. Somewhere over the rainbow, way up high, there's a land, and I heard once it a lullaby. Somewhere over the rainbow, skies of blue, and the dream that you dare to dream really do come true. Someday I'll wish upon a star and wake up where the clouds are far behind me, where turbos melt the lemon drops away above the chimney tops. That's where you'll find me. Somewhere over the rainbow, skies of blue, and the dream that you dare to dream really do come true. Nos diz Alta de Souza: harpas de amor cantando de mansinho, a música do bem de Tosi Bela. As mãos trazem a luz que te revela na mensagem de paz e de carinho. Não te digas inútil ou sozinho ante a existência mais triste ou mais singela. Nas mãos, todo um tesouro se encastela, derramando-se em bênção no caminho. Ara, semeia, tece, afaga, ajuda. As mãos no trabalho são a prece muda do nosso coração vencendo espaços. E aprendendo com Cristo ante o futuro, tuas mãos como servas do amor puro são estrelas fulgindo nos teus braços. Eu sei que vou te amar por toda minha vida, eu vou te amar em cada despedida, eu vou te amar desesperadamente. Eu sei que vou te amar e cada verso meu será pra te dizer. Eu sei que vou te amar
por toda a minha vida. Eu sei que vou chorar a cada ausência tua, eu vou chorar, mas cada volta tua de apagar, porque essa tua ausência me causou. Eu sei que vou sofrer a eterna desventura de viver, a esperar de viver ao lado teu por toda a minha vida. Procurei-te desarvorado e triste por terras distantes, em loucas aventuras com os outros, sem conseguir encontrar-te. Onde chegava a minha ansiedade, deparava-me com as marcas dos teus pés no chão. Exauri-me, sem resultado feliz, e detive-me caído. Trefontei um dia, 2 estrelas que se apagavam nos olhos de uma criança abandonada. E amei-a. A sua voz sem palavras e a música da sua necessidade vieram buscar nós 3. A ti, a mim e ao outro, mensageiro divino. Não deixes de correr, rio distante, nem abra mão das partituras que envolvem a nossa vida. Todo o amor que existe nesse mundo é para buscar-te, Jesus. Alma gêmea de minha alma, flor de luz da minha vida, sublime estrela caída, das belezas amplidão, quando eu voava no mundo, triste só do meu caminho, chegaste devagarinho, e encheste-me o coração. Vinhas nas bênçãos dos deuses, na divina claridade, descer na felicidade, em sorrisos de esplendor. És meu tesouro infinito, juro-te eterna aliança, porque eu sou tua esperança, como és tu do meu amor. Alma gêmea de minha alma, se eu te perder algum dia, sei a escura agonia da saudade dos teus véus. Se um dia me abandonares, luz terna dos meus amores, hei de esperar-te entre as flores da claridade dos céus. Este poema foi escrito por um frei português por volta de 1640. Reparem a atualidade na nossa vida. Deus pede estrita conta do meu tempo, e eu vou do meu tempo dar-lhe conta. Mas como dar em tempo tanta conta? Eu que gastei sem conta tanto tempo. Para ter minha vida feita a tempo, o tempo me foi dado e não fiz conta.
Não fiz, sobrando tempo, fazer conta. Hoje quero prestar conta e não há tempo. Ó vós, que tendes tempo sem ter conta, não gasteis vosso tempo em passatempo. Cuidai, enquanto é tempo, a vossa conta. Pois aqueles que com tempo não têm conta, quando o tempo chegar de prestar conta, chorarão como eu o não ter tempo. Reparem a atualidade dessas palavras. É um jogo de palavras com tempo e com conta. E é para nós refletirmos, porque o objetivo de tudo isso é o mergulho que nós devemos fazer na alma, em nós, o espírito que está aqui em busca de um processo evolutivo, de autoeducação. Então, o que significa o tempo e a conta na minha vida? Porque à medida que eu falo, sou eu que estou preocupada com os objetivos que eu tenho traçado para o meu caminho. Então, quando nós já estamos no término da nossa reunião, agradecendo a esses espíritos bons, agradecendo ao mentor Inácio Bittencourt, agradecendo a todos esses amigos que fazem parte da nossa vida, os invisíveis, os amigos que nos apoiam, que nos sustentam, que nos suprem nos momentos difíceis, sem nós nos darmos conta. Vamos lembrar da gratidão, agradecer por essas palavras lindas que esses poetas colocaram para que nós pudéssemos travar um novo conhecimento conosco mesmo. Que essas músicas que nos enlevaram possam também surtir um efeito bom em nós e buscarmos, renovarmos-nos com esses recursos da natureza, a nossa língua, algumas letras, alguns sons, e a gente vê formar telas mentais maravilhosas. Nós agradecemos a Deus, agradecemos a esses espíritos bons e vamos pedir ao Saulo para cantar a última música. Oh